Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Únicos. Você sabe, todas as pessoas que estão aqui entrevistadas são pessoas únicas, é um momento único e, consequentemente, nós vamos trazer novidades que realmente fazem a diferença no mercado empreendedor da construção civil de toda a nossa região de Santa Catarina e do Sul, principalmente da nossa maravilhosa Balneário Camboriú, né? E todas as cidades que estão aqui em volta. Meu nome é Paulo Vaslavic, eu estou à frente desse podcast. Hoje nós temos um convidado, um amigo, um parceiro que já nos encontramos, conhecemos, já mostramos todo o projeto que está acontecendo ao nosso redor aqui e ele entrou para a equipe, né? Entrou para esse projeto que realmente está modificando pessoas, impactando empreendedores e trazendo resultados para as pessoas que importam. Então, neste momento, queria apresentar para vocês, Ariel, seja muito bem-vindo. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tranquilo? Tudo jóia? Então, como você falou, né? Eu me chamo Ariel Charani, e a gente tem aí uma história de marcenaria, né? Aí que fazemos móveis sob medida e também temos marmoraria agregado junto aí com essa história aí, né, Paulo? Já entregou ouro logo de cara? Eu sou marcenaria e serralheria de alto padrão. O marceneiro ele é um pouco ansioso, né? Eu quero tirar o projeto do papel. Às vezes acaba acontecendo, né? Então, meu amigo, seja muito bem-vindo, tá, pessoal? Nós temos aqui uma pessoa que tem uma história, tem uma empresa, tem familiares, tem uma equipe envolvida e está entregando resultado que muitas arquitetas, muitas pessoas que se movimentam nesse mercado de reforma e de instalação, né, quando pegam um apartamento vazio e fazem a diferença. Mas antes disso, da gente falar um pouquinho sobre isso, conta um pouquinho de você, da onde você veio, um pouquinho da tua história, onde fica a tua empresa. Vamos fazer aquele resgate de informações para que o pessoal te conheça um pouquinho mais. É isso aí, né, Paulo? Então, já falei ali, né? Meu nome é Ariel Charani, e a gente já se apresenta como marceneiro, né? Isso aí faz parte da vida, né? De todos nós, né? Como que você vai se apresentar, né? Eu tenho 29 anos, né? Tenho um filho aí, 2 anos e 7 meses, né? O meu herdeiro, né? E a minha empresa, Paulo, ela é de Rio Negro, Paraná, tá? E ela fica aí a 200 km aí da querida BC aí, né? De Balneário Camboriú, né? E a gente começou aí essa história de marcenaria já se faz em 15 anos. Né? A gente tem uma carreira de 15 anos. Temos aí poucos anos de vida ainda, mas, né, a gente já entrou aí para trabalhar com marcenaria aí quando tinha seus 14 para os 15 anos, a gente já começou a estar envolvido nesse ramo, né? Nesse ramo aí de imóveis sob medida. Claro que ao passar desse tempo aí são muitas histórias, né, para serem contadas e muita experiência adquirida nesse tempo, né? Nem sempre eu fui empreendedor, nem sempre eu tive a minha empresa, né? Comecei trabalhando porque tive uma oportunidade de ser funcionário, né? E comecei dessa forma então, né? Trabalhando como funcionário, e aí com o passar do tempo, né? A gente adquiriu aí a nossa própria empresa, colocando aí o nome então como Marcenaria Charani, né? E ela aí já vem tomando formas, né? Durante alguns anos, né? E hoje ela já vem fazendo parte do nosso dia a dia, do nosso sonho também, né? Legal. Então a trajetória se iniciou com a oportunidade de trabalhar dentro, as coisas foram evoluindo e até o momento que você assumiu, né? Desde que você assumiu a empresa, quantos anos? Olha, a minha própria empresa, que a gente abriu ela e já está trabalhando aí, nós estamos indo para o 8º ano. Né? 8º ano. 8º ano de empresa aí, né? A minha própria empresa, né? Interessante.
Não, isso é importante, né? Porque mostra a dedicação, o esforço. E realmente é uma empresa que eu sei já, porque a gente já conversou bastante, né, em off, que tem muita novidade dentro da empresa que vai ser comentada aqui um pouquinho depois. Então tá, nós estamos trabalhando, nós sabemos os nossos projetos aqui e nós sabemos que você está querendo atender a nossa região aqui com todo, né, o esforço, dedicação e entregar o alto padrão, né, a excelência que você já entrega nessa década de trabalho para a nossa região. E o que está trazendo de diferente para o mercado? O que as arquitetas, o pessoal que faz a reforma, que os clientes diretos finais, né, que possam estar escutando, pessoal de condomínio que já está pegando o apartamento, a gente pode falar que eles vão encontrar quando entrar em contato contigo? Isso aí, muito legal. Olha, em primeiro lugar, o que a gente traz de diferente hoje é a nossa tecnologia. Isso é ponto, né? Hoje foi a tecnologia adquirida para dentro da marcenaria, né? Esse que faz todo o diferencial dentro de qualquer relação entre marcenaria, arquiteto, marcenaria, cliente, né? Esse faz total diferença, Paulo, sabe? E é isso que nos fez estar aqui hoje, né? A gente aí conheceu o projeto da Únicos, né? Aí que é muito legal, esse grupo aí é muito interessante, que está trazendo muitas soluções, né? E a gente se interessou muito nisso também, né? Para fazer parte dessa história, desse grupo. E a gente não poderia deixar de trazer aquilo que é tantos anos de experiência, né, dentro de uma empresa, né, tantos anos de experiência no ramo como móveis sob medida, a experiência de atender o cliente. Paulo, desde quando que a gente começou? Você imagina que lá atrás, quando começou, a gente tinha zero tecnologia, né? Dentro da empresa não se tinha nada, né? Já em outros lugares já se existia muita a questão de maquinários e tecnologia, mas eu estava iniciando, né? E sempre imaginava de uma forma assim, cara, as coisas não devem ser desse jeito. Eu estava lá trabalhando muitas das vezes, ainda quando eu nem tinha a minha empresa, e ficava me imaginando, cara, as coisas não devem ser assim. As coisas têm que ser de outra maneira, né? E aí depois de passar o tempo que eu abri a minha própria empresa, eu já vim trazendo essas soluções. Quais soluções? Hoje, dentro da minha empresa, fora a tecnologia, que depois nós vamos falar mais um pouco sobre isso, né? O que eu trago de diferente é que nós temos marcenaria, marmoraria, nós fazemos toda a parte de serralheria, né? Que alguns chamam de metalon, a parte também de espelho, vidros, iluminação, esquadrilha de alumínio, a parte do estofado. Então o que a gente traz? A gente traz a solução, né? A gente não é simplesmente dizer assim, temos uma marcenaria, né? Claro que o nome é Marcenaria Charani, mas o diferencial hoje muito grande de qual nós devemos adquirir e nós temos adquirido nesse tempo é esse diferencial. É o diferencial de que nós atendemos o cliente ali em toda a dor que ele possa estar passando, né? Se imagine que num processo de orçamento, num processo de fechar serviço, num processo de atendimento, ele vai ter somente uma empresa que ali já está suprindo cinco fornecedores no mínimo. O processo, eu vejo que o Brasil está entrando nesse conceito que vem muito do conceito americano. De que forma? Nós falamos com uma pessoa, com uma empresa, e essa empresa consegue trazer diversas soluções no seu ecossistema, muito mais do que simplesmente um ponto. Como você está falando, quando você é contatado, você já consegue entregar, bom, aqui está o projeto, as máquinas, pelo que eu me lembro, você consegue trabalhar em sintonia na questão da marmoraria com os móveis, né, com o espelho, então a gente consegue, eu sei que essa tecnologia vai muito além e você vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é esse que é o legal, foi isso que
me incentivou a te convidar para que você demonstre para o pessoal como a Marmoraria Charani tem soluções que passam, né, simplesmente do móvel planejado, o famoso móvel planejado, que sempre foi um sucesso. Todo mundo sonha em ter um móvel planejado. Todo mundo precisa. quer. Todo mundo precisa. Exato. Exatamente. Eu concordo contigo. Você ganha organização, espaço, conforto, embelezamento, e então faz toda a diferença. Mas você tem um conjunto de soluções, né? E como que você chegou nessa entrega de... Foi um cliente que te chamou, ou você viu que realmente era uma dor e você começou a entregar, e qual foi o resultado que você recebeu quando você fez toda essa junção de ecossistema de soluções? Então, Paulo, você imagine só, quando a gente iniciou, e eu tinha só iniciado a marcenaria, e o resto era tudo terceirizado, certo? Só que uma terceirização, às vezes, gera alguns atritos e alguns problemas dentro dessa terceirização, né? Então a gente terceirizava, um exemplo, a marmoraria, né? Legal, o cara bacana, fazia bacana, só que a sintonia dele não é a mesma sintonia do que a minha empresa. Eu estou atendendo você lá, né, Paulo? Cheguei na tua casa, na sua residência, e vou atender você. E a demanda lá é que você quer fazer uma cozinha. Um exemplo, né? Uma cozinha. E essa cozinha, muitas das vezes, você planejou ela por muitos anos, por muito tempo que você queria fazer aquele projeto, né? E agora eu chego a atender você e a gente senta e eu falo para você, Paulo, vai ser assim, assado, nós trabalhamos dessa forma, o material que vai ser usado é esse, tal, né? E a data de entrega é essa, né? E você vai fazer o que? Não, legal, olha, bacana, né? Vamos assinar o contrato, então vamos fazer o trabalho, vamos fazer o fechamento e tal. E aí a gente fazia todo esse trabalho. Só que quando você instalava lá o móvel, e isso não só clientes vão entender, mas outras marcenarias e outros marceneiros também sabem que essa é uma das grandes dores, que aí você entrava às vezes em atrito com o fornecedor da pedra, né? Porque até o fornecedor da pedra entregar a pedra, já se passava o prazo. Teu móvel está pronto, mas o mármore não está pronto. Exatamente, né? Dor de cabeça para Dor de arquiteto. cabeça para arquiteto. E aí vem outros problemas. Eu não sei o que acontece, mas nesse mundo entre marcenaria e marmoraria, né, acaba existindo uma rivalidade muito grande, né? Isso que eu digo assim, que até brinco, que é uma coisa de cultura, assim, né? O marmorista diz que é culpa do marceneiro, o marceneiro diz que é culpa do Sim. marmorista, né? Provavelmente você já deve ter ouvido a história aí, né? Não, ainda continua. Não é história, né? Ainda continua, né? Ainda continua. Se imagine que hoje, dentro da minha empresa, Marcenaria Charani, nós temos marmorista e temos marceneiros. Para mim conseguir colocar essa equipe em sintonia já foi um perrengue, já foi difícil. Verdade. Já foi difícil. Por quê? Porque eram profissionais que já trabalhavam em marmoraria e profissionais que já trabalhavam em marcenaria. E agora a gente une os dois, né? E agora não tem mais como um dizer que é culpa do outro ou do outro, porque o processo é um só. O processo é da marcenaria Charani, né? O cliente não quer saber agora se é bom que só reclama para um local. Exatamente, sabe? Na verdade, elogia um local só. Tu me lembrou de uma história que é o nosso amigo Jairo Fossili. Ele trabalha com laqueado, né? Daí ele estava contando. Conheci a empresa dele, muito legal. O cliente chegou e falou: por que tu tá atrasando a entrega do meu móvel? Daí ele falou: mas como assim? Não, você tá aí há não sei quantos dias e não termina a pintura. Daí ele: quem te disse isso? Daí ele pegou, telefonou para a empresa, né? Falou: como que você diz que eu tô aqui sendo que você nem me mandou os móveis para mim pintar? Então é aquela coisa, não é só no mármore, né? Tem esse conjunto aí tem história para contar. E foi um dos casos que ele me contou agora, faz há pouco tempo, exatamente isso. Que daí o cara, para falar pro cliente que não, foi a outra empresa que fez, mas ele não tinha nem mandado ainda pro cliente lá final, pro Fossília. Abraço, Jairo. Então, acontece, por isso que é importante esse ter tudo sobre o mesmo guarda-chuva, né? Você consegue gerenciar, né? Então, qual que foi
Qual que foi essa estratégia que você adotou lá? Cara, em primeiro lugar, assim, isso é uma grande vantagem, a porcentagem maior de vantagem para o cliente, sem dúvida, Sem dúvida. sem dúvida. Sabe por quê? Porque a gente acaba adquirindo uma bronca. Né? Então agora eu adquiro mais uma bronca, né? Que é de entregar tudo. Né? Então, se eu falo para o cliente que eu vou entregar tudo, eu tenho que entregar tudo. Naquela data, é naquela data. Né? Tem que ser haver a solução e tem que haver ali o resultado. Né? Só que isso, por outro lado, é muito legal também. Porque hoje, com a tecnologia que a gente tem, é claro, nem sempre foi simples e fácil. Né? E volto a dizer, hoje com a tecnologia que a gente vai falar mais sobre ela, as coisas facilitaram muito. Já ficou muito diferente. Mas hoje, com a tecnologia que a gente tem, quando sai o padrão e a medida do móvel, você automaticamente já tem a medida da pedra. Né? Então a pedra é produzida, né? Junto, os tamponamentos de pedra já são produzidos junto com a marcenaria. Né? E isso acaba trazendo solução. E solução também para nós como empresa. Né? Porque já facilitou todo esse processo. Então, o marceneiro está lá terminando de montar a parte de marcenaria, a parte de marmoraria já está junto. Encaixe, né? Encaixe. De vez em quando a tampa fica sambando em cima do móvel, né? Então, Exatamente. esse trabalho não acontece. Não temos esse problema, mas com a tecnologia aí que a gente tem agora, né? E esse diferencial acaba trazendo uma solução muito grande para o cliente. E também, né, olhando para o lado financeiro. O lado financeiro também facilita para o cliente. Ele vai fazer apenas o fechamento de um contrato só, né? Ele vai ter ali as condições melhores, ele vai ter um pacote maior, ele vai ter ali um acesso melhor. Economia também, e porque economia também. são menos fretes, menos projetos. Exatamente. Você entendeu? Você entende que agora uma equipe só está trabalhando. Né? Não estou dizendo só dos funcionários como marmorista e como marceneiro, mas a equipe de produção, a equipe técnica, a equipe que tira a medida, né? A parte de engenharia da empresa, ela vai estar trabalhando tudo uma vez só. A engenharia já está fazendo parte de móveis e também já está fazendo a parte do tamponamento, né? Já trabalhando em sintonia ali, né? Eu acho muito legal essa questão das empresas que tem já uma equipe muito grande. Tu falou que tem quantos? 22? Exatamente, né? 22 pessoas Mas trabalhando 20, no mesmo 22 objetivo. pessoas. Me lembra muito um amigo nosso em comum também, que é o Pablo do Estúdio Estrutural, né? Nosso patrocinador. Falando em patrocínio, né? Agradecer ao Pablo, ao Ricardo da Omo Lavanderia, ao Marcos do Jacaré Vermelho, uma das melhores pizzas aqui da região, né? O Haiti, o meu amigo André da higienização, impermeabilização, e meu amigo Sérgio do Costa Sul, tá? Onde trabalha e sempre entregando com excelência, conhece a nossa história, conhece o trabalho que a gente entrega e está apoiando, né, o nosso podcast. Muito obrigado a vocês. O Pablo está até aqui aparecendo agora nesse momento, né? Gerenciar, além da equipe, né? Ele pega a equipe própria dele, a equipe terceirizada que está envolvida na obra e conseguir fazer todo o atendimento. Realmente são pessoas de referência e de dedicação a entregar a excelência, porque esse nível de qualidade de entrega, de gerenciar várias pessoas e entregar um resultado, é muito legal. Isso devia ser um motivo de muita alegria para o empresário que consegue administrar uma empresa com um volume considerável de funcionários e o funcionário, né, saber que faz parte de uma equipe e fazer parte de uma engrenagem e entregar resultados também é motivador, porque você consegue fazer coisas sensacionais que você não conseguiria fazer sozinho. Então, agradeço aí toda a equipe, todos os trabalhadores, todas as pessoas que são envolvidas em desenvolver e entregar resultados em todo o nosso Brasil. Um abraço, pessoal. Continuando. Bora. Então, o que tu pode me dizer? Eu sei, eu vou pincelar de volta na tecnologia. Muito bem. Mas puxando para qual que é a tendência que está acontecendo, o que está tendo de inovação, o que acontecia alguns anos atrás de móveis, de marmoraria, e que agora já mudou o conceito, porque projetos novos, tendência nova, o que tá bombando
na execução aí nos projetos? Olha, aí, com o passar do tempo, a gente sempre veio buscando tecnologia, sempre. Eu sempre, desde que abri a Marcenaria Charani, né, eu sempre busquei inovação e tecnologia em cima de como produzir. Eu sempre fiquei assim, dizendo para mim mesmo, não, esse trabalho muito manual está errado. Algo deve ser feito para que isso evolua, né? Não estou diminuindo o trabalho da mão de obra especializada bem manual. Não, jamais. Tem coisas que não tem como escapar. Tem que ser desse formato, né? Mas ela já se encaixa num padrão de quase um artesanato. Mas quando nós falamos de grande escala em produção, né, nos dias que nós vivemos hoje, há alguns anos atrás aí, ou muitos anos atrás, você fazia uma produção era muito menor, né? Hoje, com todo o avanço e com a expansão de toda essa construção, pega uma cidade igual Balneário Camboriú. Quantos prédios está sendo feito hoje? Quantos apartamentos estão ficando prontos hoje? Você faz ideia? Você imagina que qual é a demanda sobre em cima disso tudo, né? Legal, legal quando você produzia lá atrás, eu pensava marcenaria, que produzia lá uma pequena quantidade de móvel, né? Mas hoje já não funciona dessa forma, né? Como é que você vai fazer uma demanda e atender aí uma cidade, um lugar igual aí, Balneário, o próprio Itapema, aqui Praia, Porto vizinha, Belo, Florianópolis, São José, Tijucas, cara, aqui não para de, não para. de cidade crescer, ó. Exatamente, não para de fazer prédio, né? Não para. E aí, cara, que tamanho de demanda nós temos disso? Eu sempre pensei nisso, sabe? Eu sempre pensei nisso. E sempre a gente buscou muita tecnologia. E hoje o auge que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo de tecnologia, são sistema, né? E maquinário router, né? Hoje todo maquinário router para fazer todo o corte do móvel com perfeição, com exatidão, com qualidade, né? É, Você tem que partir para esse lado hoje, ou partir para o lado da tecnologia, né? Às vezes, o que acontece? Às vezes, você tem medo de investir, às vezes você tem medo de evoluir, talvez você tem medo de mudar aquele padrão que é o seu padrão, né? A sua marca, né? A sua digital, assim digamos lá, a sua assinatura do móvel, né? E tem muitos empresários e marceneiros que eles têm medo dessa evolução, né? Mas se esquece da praticidade, da qualidade, da quantidade a mais ser produzida dentro de uma marcenaria quando você vai para o lado da tecnologia, né? E isso está fazendo parte da nossa vida hoje. A tecnologia ela está cada vez mais rápida. E se você não evoluir, se você não buscar esse lado da tecnologia, o que vai acontecer? Você vai ficando para trás, né? A sua empresa vai ficando para trás. E hoje a tecnologia que a gente tem é essa. A gente consegue produzir o móvel, consegue planejar o móvel junto, quem sabe, com o arquiteto, junto com o cliente, dentro da obra, dentro ainda da casa do cliente, não importa que cidade seja, sendo toda a produção, e dali mesmo é mandado em questão de instantes para dentro da fábrica, e a fábrica vai produzir aquilo que você criou e colocou ali em produção ainda dentro do sistema na obra, não importando em que lugar que você está. Já que a gente falou tanto de tecnologia, vamos falar uma coisa que... Vamos puxar o assunto tecnologia de vez. Já que a gente só tá pincelando, só né? tá Pincelando, a pincelando. gente tá se segurando aqui para falar e tal. E ali no teu sistema, eu sei que a arquiteta consegue acessar um sistema próprio, onde ela vai conseguir fazer toda a execução, ela consegue ver em 3D, ela consegue ter toda uma assistência digital, e no momento que ela dá OK, a máquina já recebe, né, e já começa. Então, conta um pouco desse sistema que você investiu, que você está trazendo para cá, para as arquitetas, para as equipes que trabalham com móveis planejados aqui na região. Olha,
uma grande dor das arquitetas, elas que estiverem assistindo, arquitetas e arquitetos que estiverem assistindo agora, eles sabem sobre isso, é o tal do detalhamento. Detalhamento. O que é o detalhamento? O detalhamento, ela cria o projeto, aquele projeto maravilhoso, aquele projeto legal, né, um visual bacana, apresenta para o cliente fica muito satisfeito e diz, oh, eu quero isso, né? Agradou, eu quero isso. Aí depois disso vem todo o processo de detalhamento. Detalhamento é tirar medida de tudo, com exatidão, medida de todos os detalhes, medidas de, né, por fim, de todo o móvel. Onde vai os parafusos, qual vai ser o puxador. Exatamente. Né? Toda essa estrutura consegue detalhar. Exato. Isso, a arquiteta quando ela desenha, o arquiteto quando ela projeta, não vem o detalhamento de furação, detalhamento de montagem, muitas das vezes, né? Porque é algo muito complexo, né? Porque já entra numa área um pouco a mais do que o arquiteto, que já entra naquela mão de obra especializada de um marceneiro que entenda o que está desenhando, o que está fazendo ali para tirar as medidas exatas, né? Porque a marcenaria, a gente costuma falar que ela não tem erro de centímetros, ela é milímetros. Milímetros você está com o móvel errado, certo? Então, essa divergência existe muito dentro de qualquer projeto. É normal, isso aí faz parte. Só que com o sistema que a gente trouxe, com o sistema que a gente adquiriu, né, e trouxe agora aqui para apresentar para vocês, tivemos aí apresentações para alguns arquitetos e vamos estar aqui também, né, sempre aí, não sei se posso falar, mas a gente vai estar aí toda quinta e sexta-feira, né, com um atendimento, agora já falei também, né? Spoiler! Spoiler aí, né? Que a gente vai estar toda quinta e sexta-feira em atendimento aqui em Balneário Camboriú. E a gente vai querer estar trazendo essa novidade para que todos aqueles que tenham interesse possam aprender e ver de que forma que isso funciona, né? E esse sistema, ele traz essa facilidade. Facilidade que o arquiteto ele não precisa mais colocar ali as medidas no projeto, não precisa mais detalhar o projeto, né? Dentro desse próprio sistema, ele já vai ser automaticamente detalhado, né? Ele já vai sair com medidas de furação, ele vai sair com medidas de gaveta, ele vai sair com furação para corrediça, para dobradiça. Eu sei que é um pouco técnico isso que a gente está falando, né? Mas outros marceneiros vão entender isso, né? E é essa tecnologia que a gente adquiriu aí que faz toda a diferença, né? Tem cada momento para essas coisas acontecer. Não precisa cortar aquela arranhada na garganta. Toma uma água aí. Ô, louco. Mas você falou uma coisa muito importante. Na questão do cliente. Né? A 1 milímetro, nós não estamos falando de centímetros, nós estamos falando de milímetros. E daí, como que é o teu atendimento aos clientes? Quando o cliente pode ser diretamente arquiteto, o cliente final, mas como que é teu pré, teu durante, teu pós, né? Vamos falar um pouquinho desses diferenciais. Claro que eu acredito que você vai me comentar que a parte tecnológica te reduziu, né, grandemente, acho que teus problemas de pós. Enorme. Mas me conta os mistérios que só quem está dentro dessa área pode falar. Olha, eu costumo dizer que o pós-venda, ele vende mais do que a própria venda. Né? Justo. Por quê? Porque é aquele momento onde o cliente ele realmente necessita que você esteja ali agora. Necessita que você faça esse serviço. Né? Ele não tem para onde correr no momento. Ele não tem o que fazer. Né? E muitas das vezes, Paulo, não é culpa da marcenaria e também não é culpa do cliente. Mas são coisas que acontecem. Né? Tudo dá manutenção. Tudo nessa vida dá manutenção. Se eu dizer para você, Paulo, eu tenho a melhor tecnologia hoje para marcenaria. Vou fazer um móvel de altíssimo padrão, qualidade para você, beleza, mas ele vai dar problema. Sinto te dizer que isso é uma realidade da nossa vida. Né? Nós podemos lá usar as melhores ferragens, né?
hoje aí que existe no mercado, mas também vai dar problema. Em algum momento vai ter algum problema, né? E o pós-venda para nós sempre foi uma coisa assim, e talvez essa é uma grande dor também dentro das marcenarias, que é muito complicado porque eu sempre fui uma pessoa muito sobrecarregada dentro da fábrica, né? Com todo o processo de dentro da fábrica. Porque quando a gente não tinha ainda o sistema, né? Quando a gente não tinha esse sistema, essa tecnologia dentro da empresa, a gente tirava as medidas, conferia as medidas, vinha para a fábrica, aí você ia para o escritório, refazia todo o projeto, fazia todo o plano de corte, né? No começo ainda muito manual, depois já foi automatizando, mas ainda teria que fazer peça por peça, né, para fazer todo o corte, aí você manda aquilo tudo para produção dentro da fábrica, e daí depois toda aquela produção você acompanha para ver se está certo, e aí depois vai para casa do cliente. E quando vai para casa do cliente, você vai repetir esse processo todo de novo. Tira a medida, acompanha a fabricação, acompanha toda essa engenharia dentro da fábrica, e aí todo esse processo, e nunca se acaba. Nunca se acaba. Quer dizer o que? Eu não tinha tempo para que pudesse sentar com o meu cliente, eu não tinha tempo para que eu pudesse fazer uma boa venda, para que eu pudesse ter um atendimento diferente. A gente errou muitas vezes. Isso faz parte da nossa vida, né? Da nossa carreira. Eu quero dizer sim, Paulo, que isso faz parte da nossa experiência. Foi através dos erros que você se indignou, essa é a palavra. Exatamente. E eu tenho que achar solução para isso não acontecer de volta. Exato. É bem isso, sabe? A experiência, ela tá dentro disso. A experiência, ela não é composta só por acertos. Não. Né? Pelo contrário, se você me disser que você só acertou, eu vou dizer que você é uma pessoa sem experiência. Né? Não tem como você só acertar e ser uma pessoa experiente. Você só é experiente quando? Quando você assume o seu erro e você muda. E na próxima vez você faz diferente. Não é? Tá. Já que a gente está falando nessa questão dos erros, quais que são os desafios do teu setor? Aí, vamos juntar com a pergunta anterior, né? Que nós estávamos falando, quais são os mistérios por trás ali, quais são os desafios, tu já contou um pouquinho ali, que tu falou que, né, marmoraria, marcenaria de vez em quando dá uns atritos, um joga no colo do outro, tá? Vamos falar um pouquinho, vamos já engatar nessa conversa, me conta um pouquinho do que acontece aí nesse momento aí. Olha, um dos maiores dificuldades que assim podemos se dizer é que a marcenaria ela é muito complexa. Uhum. Né? A marmoraria também, mas a marmoraria é algo muito mais simples do que marcenaria. Hoje eu tenho ambos dos serviços, e eu posso dizer isso com autoridade, que marmoraria ela tem as suas dificuldades, tem os seus processos, mas ela é muito mais simples ainda do que uma marcenaria. A marcenaria ela é cheia de diversos detalhes, acabamentos, né? É totalmente diferente, algo mais sensível, algo diferente do que a própria marmoraria, se assim dizendo, né? Então, o que acontece? Se a gente fosse listar aqui, a gente poderia dizer várias dos motivos aqui, Dos desafios, né? das histórias. Exato, que a gente já passou. Mas o maior deles, Paulo, é você produzir uma beleza. Produzir, você está dentro da fábrica, você produz, você trabalha lá, legal. O maior problema que a gente encontra aqui, nas dificuldades, é você levar e fazer a montagem na casa do cliente. Interessante. Isso é algo que todo marceneiro vai entender e vai dizer a mesma coisa. Cara, eu já escutei muito marceneiro dizer como é bom produzir, eu queria ficar só dentro da fábrica produzindo, né? Não queria nem saber da montagem, porque a montagem é algo assim bem diferente mesmo. Você imagine que você não está dentro da sua casa, você não está muitas vezes na sua cidade, você não está acostumado com a cultura, você não está acostumado com o lugar, e aí você vem e vai fazer uma montagem, né? Aí você tem apartamento, né? Tem a parte de síndicos, né? Falando dos síndicos aí, você sabe muito bem como é que funciona, né? Justo. Existem muitas regras, existem muitas
desafios nessa parte que eu quero dizer assim. Até esse móvel está dentro do apartamento do cliente, pronto, limpinho, na qualidade que tem que estar para se dizer que está entregue. Existe uma linha tênue sobre a montagem, a entrega de sair da fábrica, sair da fábrica e chegar dentro do apartamento e ter Eu acho todo esse que trabalho, né? um desafio, eu acho que é o transporte. Porque a partir do momento que sai da tua empresa, o caminhão sobe, desce, baleia, daí faz curva. E daí, claro, vocês trabalham, fazem isso, mas daí chega lá dentro de um condomínio, tem que descarregar peça por peça, daí tem que subir pelo elevador, porque algumas peças vai pelo elevador, outras pelas escadas, daí o pessoal faz as curvas e eu acho que essa parte, a montagem em si também deve ser um desafio, mas no momento entre a fábrica e entre dentro do apartamento, eu acho que ele é um momento delicado. Qualquer erro pode bater, machucar, estragar, e daí o funcionário vai ter que assumir a responsabilidade. Deve ser um mistério bem interessante essa parte aí. Esse é um dos grandes mistérios, né? Sem falar ainda no que você acabou de falar, a mão de obra. A nossa mão de obra, ela está cada vez menor, né? Se assim podemos dizer, Uhum. né? Por não se dizer escassa. A mão de obra ela está cada vez voltada a outros setores. E hoje, quando eu coloquei tecnologia dentro da fábrica, dentro da indústria, eu comecei a enxergar essa mão de obra de uma forma diferente. A mão de obra ela não está escassa, ela não está em falta, ela só está mudando, ela está passando por um processo. Só que nós ainda temos muito um processo daquele antigo, daquele jeito antigo. Mas todos aqueles que colocarem automação, que colocarem tecnologia dentro dessa empresa, você vai começar a ver que existe um outro tipo de mão de obra, né? Eu até brinco hoje, porque dentro da indústria lá, nós não temos mais marceneiro produzindo móvel, mas nós temos técnicos de informática e TI, Lógico. produzindo móvel, né? Programadores produzindo móvel, você entendeu? Como que agora as coisas mudam, né? Claro, a montagem ainda é algo diferente. A montagem ainda é algo muito manual, é algo mais profissional. Então foi isso que eu fiz. Eu peguei marceneiros com mais experiência, mais profissionais, e coloquei eles na montagem. E dentro da fábrica, dentro da própria indústria, já teve um outro ciclo de funcionários agora, né, colaboradores, que agora fazem parte de TI, que fazem parte de programação, entender do sistema, totalmente diferente do que marcenaria, né, do que ser marceneiro. O currículo hoje nem é ser marceneiro, mas é entender de sistema, entender da tecnologia, gostar disso, fazer toda essa diferença. E é isso que tem mudado. E esse é o desafio garanto que é um dos maiores desafios da marcenaria, assim como outras áreas também, é a mão de obra. É verdade. Nós estamos falando aí sobre o resultado final, né? E daí nós temos um momento especial dentro do programa que se diz que é o momento frase única, né? Então eu leio para você e eu acho que representa muito isso que a gente conversou. A marcenaria é uma mistura de arte e técnica. Então nós fazemos, né? Vocês produzem arte. E agora a técnica ainda é técnica em informática, né? Tem a parte, o conhecimento natural, mas agora tem até a parte de tecnologia. Então, eu poderia até, eu busquei essa frase, a marcenaria é uma mistura de arte, técnica e tecnologia agora. Exatamente. Esse é o Muito bem. diferencial, né? É isso aí. Tecnologia vai fazer parte de tudo, né? E todos vão ter que aprender a usar isso, né? Então me diz, um projeto memorável teu, alguma coisa que realmente te impactou a tua fábrica, né? As pessoas. Conta um case de sucesso aí, alguma coisa legal. Olha, hoje já faz muito do nosso dia a dia, você fechar serviços grandes, você fechar aí apartamentos inteiros para fazer, é meio que normal, né? Dentro do nosso dia a dia hoje, né? A gente conseguiu chegar lá. Mas eu lembro, Paulo, quando eu fui fechar a minha primeira casa, né? Fechar a casa toda.
A gente fazia lá, iniciou fazendo uma cozinha para um, fazia um quarto para outro, fazia um banheirinho para um, sabe? E eu lembro quando veio assim o meu primeiro orçamento, que era a casa toda. E aquilo me marcou muito porque aquilo fazia uma menção sobre o que eu estava fazendo, o trabalho que eu estava fazendo. Se eu recebi um orçamento daquele, na época, tendo uma marcenaria tão pequena, né, eu tinha somente um funcionário naquela época. Comecei sozinho e aí depois eu tinha um funcionário, um colaborador junto comigo. E aí, quando eu recebi aquele orçamento, aquilo foi assim, muito importante para mim. Né? Eu disse assim, eu não posso perder esse orçamento. Eu tenho que fazer essa casa. Vou tirar do papel. Eu vou tirar do papel. Né? Eu vou colocar em prática. Eu consigo. Eu vou fazer. E isso me marcou muito, porque a gente trabalhou ali. Claro que naquela época o atendimento ao cliente era diferente. Porque o atendimento ao cliente era totalmente comigo. Você imagina que eu atendia, eu fazia orçamento, tirava a medida, eu atendia o cliente de novo, aí eu mesmo produzia, eu mesmo carregava, eu mesmo entregava. Então o cliente só via eu, em todos os setores, né? E hoje já não é mais assim. Mas naquela época ainda as coisas eram assim. E aí isso ficou uma coisa que me marcou muito, sabe? Foi trabalhar para aquela cliente que foi especial, foi muito legal. E a gente fechou aquele contrato, conseguiu fechar aquele contrato. Eu lembro que eu dava pulos de alegria, né, por ter fechado aquele contrato. E aquele foi, assim, um divisor de água dentro da marcenaria. Porque a partir da hora que eu entreguei aquela casa, a satisfação de você ter feito, concluído o serviço dentro do prazo, o atendimento que a minha cliente até hoje, né? Até hoje é a minha cliente ainda, aquela satisfação de você entregar todo aquele produto, e isso aí foi assim, muito legal. E o divisor de água é que depois daquilo a gente só começou a fazer serviços maiores, né? Por quê? Porque ali agora tinha prova de que aquilo poderia se tornar realidade. É o case de sucesso. É o case de sucesso. Para nós que estamos nesse mundo a gente sempre busca novidades, inovações para superar, né, os projetos que a gente fez anterior. A gente gosta de desafio, né? E como você estava comentando ali na tua fala sobre quando você era 1 mais 1, né? O que tu dá de conselho para esses novos empreendedores? O que tu está movimentando aí para ajudar essas pessoas que estão querendo entrar nesse mercado ou que já estão no mercado e querem uma novidade, um auxílio? Muito bem. Olha, em primeiro lugar, o que eu digo para todos que estão começando, as pessoas dizem, Ariel, você é um cara ainda muito novo, né, e tal, né, mas a bagagem já é grande, né, a gente já começou cedo, lá atrás, né, já começou diferente lá atrás. E o que eu digo hoje assim, ó, comece pequeno, comece com aquilo que você tem, comece com aquilo que você sabe, mas não desista, né, coloque metas, coloque planos para você, para que você possa alcançar isso. Só que tem uma coisa muito importante que eu digo: não fique no passado. Não fique no passado. Justo. Né? Não comece a sua história, a sua empresa, o seu trabalho pensando lá no passado. Quando eu iniciei, para você ter uma ideia, Paulo, ainda eu tinha trazido toda aquela experiência da primeira marcenaria que eu entrei a trabalhar. Como que era feito, o sistema que era usado, de que maneira que... Eu trouxe muito aquilo comigo, mas aquilo era uma coisa assim muito ultrapassada, até mesmo já para aquela época que eu comecei. Era muito ultrapassado. E aquilo dificultava muitas coisas, né? Do jeito que era trabalhado, do jeito que era feito o móvel, era muito mais difícil. E hoje eu quero dizer para você, busque a tecnologia já em primeiro lugar. Hoje, se eu fosse começar uma marcenaria do zero e eu pudesse ter o conhecimento que eu tenho hoje sobre a história que eu tive nesses 15 anos de experiência e eu fosse começar agora do zero, sem nada, eu implantaria, a primeira coisa, tecnologia dentro dos processos da marcenaria. Coisa que talvez ainda muitas marcenarias não estão fazendo, não estão querendo fazer ou buscar isso. Então eu digo assim, para você que está começando,
Para você que tá aí, que tem o desejo de fazer móveis, gosta da história, legal, gosta disso, gosta de fazer móveis, gosta de fabricar, olha, é de um prazer imenso você fazer móveis. Eu gosto muito, sabe? Eu sou uma pessoa que eu digo assim que eu sou realizado dentro do meu trabalho, dentro da minha profissão. Porque você criar algo, você tirar algo do papel, né? Hoje a gente não cria, a gente, a gente produz, a gente tira aquilo do papel e entrega para o cliente, e vê a satisfação do cliente, onde ele vai morar, isso não tem preço. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Então o que eu digo assim, ó, para você que está começando, busque conhecimento. Busque, Estuda. estuda. Vai lá, menino, estuda. O pai Faz já um dizia. curso, faz um Estuda, curso. faz um curso, aprende com quem sabe, pega experiência, vai buscar isso, sabe? Vai buscar, vai aprender de que forma que as coisas estão acontecendo e de que forma que as pessoas estão fazendo as coisas, né? É isso que eu digo para todo mundo que está começando. Porque senão você vai começar no passado, você pode ter sucesso, você pode ter sucesso. Mas Mas vai ser você mais demorada. vai ser um processo muito longo para você chegar lá. É o mais simples, eu te faço um pedido para você que tem máquinas modernas e eu vou te perguntar, quanto tempo você me entrega? Aí eu pergunto o mesmo projeto para outra pessoa que não tem tecnologia. Ela vai fazer e eu vou perguntar, quanto tempo você me entrega? Cara, eu não sei quantos dias deve ser de diferença, mas deve ser astronômica a diferença de entrega. Hoje é gigante. Hoje é gigante, né? Hoje é gigante. Sem fila de espera, se você bota um projeto aprovado, você dá ok para o cliente junto com o arquiteto, a tua máquina já começa a produzir, não começa? Começa a produzir no momento. O que acontece? Você passou pela engenharia, aprovou o projeto. Aquele projeto estando aprovado, ele vai automaticamente para a máquina. A máquina vai produzir, vai cortar, vai fazer todas as furações em questões de horas. Em questão de horas, eu sei. Em questões de horas, né? Igual você falou ali, sem a fila de espera. Sem a fila de espera. Vamos dizer que não tem Ali empacotado a para fila de subir no espera. caminhão. Isso, exatamente. Não tem a fila de espera, né? Tá lá pronto para produzir. Um projeto de 2 quartos. Exato. Sala, cozinha completo. Quanto Certo. tempo tu acha que demora para produzir isso? Olha, é uma semana de produção no máximo. Empacotado, identificado, todo quebra-cabeça para subir pro caminhão. Um ambiente assim como um quarto, ou de repente uma cozinha. Vamos pegar uma cozinha, né? Uma cozinha, depois de aprovado, ela vai levar de 3 a 4 horas. Aí, se for maior, até 6 horas para a máquina fazer todo o processo de corte, furação e acabamento de fitagem. Todos os processos. Então, você já tem uma cozinha pronta ali em questões de horas. É realmente astronômico, assim, é um negócio totalmente diferente em questões de tempo, sabe? Olha, eu acredito que o tempo que a máquina leva para cortar, um bom profissional leva só para destrinchar, que a gente chama lá na marcenaria, destrinchar um projeto. Ele vai levar um dia para destrinchar o projeto, tirar todas as medidas, todas as peças, para daí começar a produzir. E aí nisso você já tem a cozinha, já tem o móvel pronto. Né? Você já tem o móvel lá fabricado já, né? É isso aí. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos, vocês que nos acompanharam aqui, nos assistam, compartilhem. Eu queria que vocês acessassem nosso Instagram, nosso YouTube, né, Únicos, mas também qual o Instagram que a gente é para seguir? Legal. Então você vai seguir lá Marcenaria Charane. É Charane, né? E o meu Instagram mesmo particular é Ariel Charane também, né? Charane, né? Essas são ali as nossas redes sociais hoje que se pode seguir e ali você vai estar aprendendo e vai estar entendendo mais sobre essa marcenaria moderna, essa marcenaria que nós temos hoje. Nosso parceiro, venha conhecer pessoas que fazem a diferença para não só a empresa dele, mas para as pessoas que estão ao redor. Um parceiro realmente que vale peso de ouro. Então nós estamos muito felizes com você, trazendo toda essa tecnologia e inovação, porque a Únicos é isso.
né? Nosso negócio é potencializar o teu negócio, potencializar o seu negócio. Se você quer se conectar com pessoas que estão fazendo a diferença por onde passam, entre em contato com a gente, manda um direct, venha conhecer todo esse projeto, toda essa esteira de soluções para você, empresário. A Únicos pode trazer muitas soluções, muitas pessoas, te conectar com pessoas que vão fazer a diferença. Pare de bater cabeça e perder tempo buscando a solução. Venha conversar com pessoas que estão se conectando com toda Santa Catarina, exatamente com o papel de trazer inovações, soluções e pessoas que vão fazer o seu projeto ficar extremamente fora da curva e entregar o resultado que nós esperamos. Muito obrigado pela tua presença, nos sigam nas redes sociais, nos vemos na próxima, obrigado pela participação, foi show. Paulo, tamo junto. Eu só quero agradecer, né, porque ali falando um pouco hoje sobre a nossa história, às vezes a gente tá na correria aí do nosso dia a dia, da vida e tal, e acaba esquecendo de onde que veio, né, de onde que veio. Hoje você me fez relembrar aqui um pouco da onde que eu vim, onde tudo começou, onde iniciou. E eu vou dizer para você, né, em todo esse período de história, não imaginei que hoje eu estaria sentado aqui, né, com um projeto igual da Únicos, para trazer tanta solução. Eu não imaginei que hoje eu estaria trazendo solução junto com tecnologia e disposto a ensinar outras pessoas através disso. Então isso é uma coisa assim que eu tenho só a agradecer a vocês, a oportunidade que eu tive de estar aqui com vocês também, né? E de toda essa história que está só se iniciando, né? Que eu possa, com essa experiência, mudar aí a história de outras pessoas, de outros empresários, de outros marceneiros, e principalmente, Paulo, dos clientes, né? De outras pessoas aí, dos nossos clientes, que talvez tiveram histórias não tão boa quanto a esse trabalho, mas de que pode ser diferente, né? É isso aí. Vamos fazer a diferença? Venha para Únicos. Até a próxima. Fechou? Cortou?